Começa agora. AEDAS no ar. Olá, ouvintes! Chegamos com mais informações sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas na Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo de justiça e reparação integral. Você está ouvindo AEDAS no ar. Nesta edição, voltamos a falar sobre os projetos de fortalecimento de políticas públicas, os anexos 1.3 e 1.4 previstos no acordo judicial, aqueles projetos que são executados ou pelas prefeituras ou pela Vale, como obras de reparação que fazem parte do acordo judicial. O foco da conversa de hoje é na responsabilidade desses projetos do acordo, ou seja, de quem é a obrigação de fazer esses projetos. Também vamos falar sobre como é feita a auditoria e a transparência, como a população atingida pode cobrar, denunciar possíveis irregularidades na execução dos projetos. Também vamos falar do período eleitoral que começou na última sexta-feira e reforçar com toda a população. Os recursos desses projetos são advindos do acordo judicial após um desastre-crime que vitimou 272 pessoas. Esses projetos não podem e nem devem ser usados como moeda política para angariar voto nessas eleições. Esses projetos ainda geram dúvidas na população que tem cobrado uma melhor identificação dessas obras. A Elisete Amorim, atingida de Ponte das Almorreimas, em Brumadinho, falou um pouco disso pra gente. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. Essa questão da identificação das obras, né, o que está sendo feito pela Vale, pela Prefeitura, isso é uma coisa assim que é fundamental, né, para as pessoas sentir que está sendo feita reparação, né? O que é a reparação? Né? Porque eu acho que isso é uma coisa que ainda está assim, meio confuso para a gente, né? Obrigado, Elisete. Vamos lá tentar tirar um pouco dessas dúvidas com a Aline Nogueira Medeiros, assessora técnica na equipe da AEDAS, que acompanha os anexos 1.3 e 1.4. Ei, Aline, o que significa projetos de obrigação de fazer e obrigação de pagar pela poluidora pagadora Vale? O acordo judicial ele estabeleceu que a Vale deverá arcar com os projetos destinados ao fortalecimento de políticas públicas nos municípios atingidos, que são justamente os anexos 1.3 e 1.4. Esses projetos eles podem ser de obrigação de fazer ou obrigação de pagar pela Vale. Nas duas situações, o encargo financeiro é todo da empresa. A diferença é que quando a obrigação é de fazer, a Vale executa o projeto por meio da contratação de outras empresas ou através de ação própria. Aline, dentro desses anexos de fortalecimento de políticas públicas, também tem o caso em que a obrigação de fazer é dos municípios e do Estado, certo? Quando a obrigação é de pagar, a Vale faz os repasses financeiros para os órgãos competentes pela execução, que pode ser tanto o Estado como os próprios municípios que compõem a Bacia do Rio Paraupeba. Certo, Aline, então esses projetos em que a Vale só paga e não executa é que são os projetos convertidos? Os projetos convertidos são os projetos cuja responsabilidade pela execução, a obrigação de fazer, foi transferida da Vale para as autoridades públicas. Ou seja, os projetos convertidos passam a ser realizados pelas prefeituras municipais quando o valor previsto para cada projeto for depositado nas contas das prefeituras pela empresa.
Quais projetos já foram convertidos na R1? Teria o número geral ou algum exemplo para dar desses projetos que eram de obrigação de fazer da Vale e agora são obrigação de fazer do poder público? Dos projetos destinados ao município de Brumadinho, até o momento 7 foram convertidos. Dentre eles, a gente tem continuidade das ações de assistência social e saúde, a construção de casas populares, melhorias da estrada que liga Alberto Flores, Córrego do Feijão e Casa Branca, obra de pavimentação Aranha Suzana Palhano, obra de pavimentação trecho Brumadinho Bonfim. E na região 2, Aline, que compreende os municípios de Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Mateus Leme, quais os projetos já foram convertidos? Dos projetos destinados aos municípios da R2, até o momento 11 foram convertidos. Dentre eles, a gente tem ampliação do Hospital Público Regional de Betim, o projeto de canalização de córregos de Igarapé, o projeto de construir e reformar espaços para a prática de esportes e lazer em Mateus Leme, o projeto de construção de unidade básica de saúde em São Joaquim de Bicas. Ótimo, Aline. Lembrando que as pessoas atingidas podem conferir a lista completa dos projetos por município. É só fazer uma busca na internet por FGV Projeto Rio Paraupeba. Agora, a gente já sabe que a obrigação de pagar nos projetos dos anexos 1.3 e 1.4 é sempre da Vale, enquanto empresa poluidora pagadora. Vimos que a obrigação de fazer nesses projetos pode ser da Vale ou do poder público, Estado e municípios, quando esses projetos são convertidos. Agora que a gente já sabe de quem é a responsabilidade, vamos entender mais sobre como é feita a fiscalização desses projetos. Mas afinal, o que é auditoria? Que trem é esse? Que trem é esse? Auditoria é uma análise aprofundada das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor, que tem o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com o que foi planejado e estabelecido previamente, se essas atividades foram implementadas com eficácia e se estão adequadas. No caso dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4, a Fundação Getúlio Vargas é a auditoria independente da Vale escolhida pelos comprometentes, que faz esse trabalho de averiguar e fiscalizar se os projetos estão sendo realizados como foram estabelecidos. A equipe da FGV auditora é diferente da equipe da FGV que faz a gestão do PTR, Programa de Transferência de Renda. Nos anexos 1.3 e 1.4, chamamos de FGV auditora porque seu papel é fazer a auditoria dos projetos realizados pela Vale, pelo Estado ou municípios. Aqui, boa demais essa explicação e muito importante esse trem de auditoria. Agora fica combinado aqui que a FGV que vamos tratar nesta edição é a FGV Auditora, que fiscaliza a execução dos projetos de fortalecimento de políticas públicas. Chamamos a Aline Medeiros de volta para falar com a gente sobre como a população pode acompanhar essa fiscalização, essa prestação de contas desses projetos. Aline, como são disponibilizadas as informações e transparência na execução dos projetos convertidos, que passam a ser de responsabilidade de realização pelas prefeituras? As páginas de transparência dos municípios contemplados pelos projetos dos anexos 1.3 e 1.4, elas não apresentam, até o momento, informações destacadas e uniformizadas sobre os projetos convertidos. A FGV ela realiza um acompanhamento limitado da realização física e financeira desses projetos, conforme definido pelo acordo judicial. Isso significa que as prefeituras devem manter a FGV informada sobre o progresso dos projetos, seguindo os prazos e o formato acordados no termo de compromisso assinado do projeto. Os municípios, então, quando pegam essa responsabilidade pela execução dos projetos, eles assinam esse termo de compromisso. O que esse termo estabelece, Aline? Quais as obrigações ele aponta para as prefeituras ou para o Estado? Esse termo ele estabelece que os municípios concordam em seguir as regras do projeto, incluindo o que está descrito no formulário de detalhamento de iniciativa, no FDI,
e os valores que foram determinados pela FGV. Por fim, então, a FGV vai disponibilizar uma síntese dessas informações em seu site. A Aline acabou de falar do Formulário de Detalhamento de Iniciativa, o FDI. Como o nome já diz, trata-se de um documento que traz detalhes sobre o projeto. Na execução, ou seja, na realização do projeto, é preciso seguir o que foi previsto nesse detalhamento. Aline, e como é realizada a fiscalização dos projetos convertidos que tem auditoria feita pela FGV? Nos projetos convertidos, a fiscalização financeira dos projetos, ela concentra-se na verificação dos repasses realizados pela Vale para as prefeituras. Assim, quando a Vale efetua o depósito do valor integral, sua obrigação é automaticamente cumprida, conforme o acordo judicial. A partir da conversão, a obrigação de fazer passa a ser do município, e o acompanhamento a ser realizado pela FGV inclui, então, a análise da conformidade legal e o acompanhamento da execução física e financeira, o que implica avaliar se as entregas previstas no FDI, no formulário de detalhamento da iniciativa, estão sendo realizadas e se os prazos e custos máximos previstos pela FGV estão sendo cumpridos. Beleza, Aline, você falou dos projetos que foram convertidos, ou seja, que a responsabilidade de fazer é do poder público. E com relação aos projetos ordinários, como ocorre a fiscalização? Em relação, então, aos projetos com obrigação de pagar e fazer pela Vale, os projetos do fluxo ordinário, a fiscalização realizada pela FGV Auditoria avalia e monitora os projetos considerando todo o seu ciclo de vida. A instituição, então, se dedica a analisar se os gastos realizados pela Vale estão dentro dos limites previstos, se são aceitáveis considerando os padrões de mercado e se foram direcionados ao cumprimento dos objetivos de cada projeto. A partir dessas informações, a FGV encaminha pareceres para os representantes do governo do Estado de Minas Gerais e das instituições de justiça, os comprometentes, para que eles possam proceder com a quitação das obrigações da Vale. Lembrando que quando a gente fala da quitação das obrigações da Vale, é em relação a esse anexo, porque a gente sabe que ainda há uma série de outras obrigações que a Vale, enquanto empresa poluidora, possui dentro e fora do acordo judicial. Daqui a pouco a gente volta e no segundo bloco vamos falar sobre como a população pode fiscalizar esses projetos convertidos e também sobre como ficam os projetos do anexo 1.3 e 1.4 nesse período eleitoral de 2024. Fica com a gente, assunto importante é sobre a reparação no seu município. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos. O assunto desta edição são os projetos de fortalecimento das políticas públicas nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho e nos demais municípios das 5 regiões da bacia do Rio Paraupeba. Por aqui, Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho em janeiro de 2019. E lembrando que essas informações estão no manual do anexo 1.3 e 1.4 que a equipe da Aedas elaborou e você encontra no nosso site aedasmg.org e nas redes sociais pelo @aedasmg. A gente volta com a Aline Nogueira Medeiros, assessora técnica na equipe da Aedas, que acompanha os anexos 1.3 e 1.4. Aline, agora há pouco, no primeiro bloco, falamos do papel da auditoria da FGV junto à Vale e ao poder público. E os atingidos e atingidas? Como a população pode fiscalizar esses projetos convertidos? O controle social ele exerce um papel crucial no acompanhamento dos projetos de reparação socioeconômica dos anexos 1.3 e 1.4. Os atingidos e atingidas podem utilizar diversos meios de participação e fiscalização desses projetos. Eles podem denunciar irregularidades financeiras aos órgãos comprometentes, através de ofícios e reuniões com o Ministério Público e com o Comitê Pro Brumadinho, levando a investigações e ações corretivas.
Além disso, as pessoas atingidas podem participar de audiências públicas realizadas pelos poderes executivos e legislativos para discutir assuntos financeiros e expressar suas preocupações. As prefeituras têm o dever de disponibilizar portais de transparência online, nas quais os cidadãos podem acessar informações detalhadas sobre orçamento, receitas, despesas e outros dados financeiros. As ouvidorias e os serviços de informação ao cidadão também oferecem canais para que os cidadãos possam fazer reclamações, sugestões e solicitar informações, contribuindo então para uma maior transparência e participação. Além disso, a mídia local e as redes sociais desempenham um papel importante na divulgação de denúncias sobre questões financeiras e na promoção da transparência, contribuindo para um controle social mais amplo e eficaz. Muito bem, Aline. A EDAS, enquanto assessoria técnica independente, também pode auxiliar a população atingida nesse processo, né? Uma outra coisa, Aline, é que a gente tem escutado de lideranças e comissões das comunidades atingidas a importância de reforçar que esses projetos são da população atingida, mesmo eles sendo executados pelas prefeituras. Por serem da população, esses projetos não podem ser usados como propaganda eleitoral. Estamos em agosto, começando o período eleitoral. As obras e projetos dos anexos 1.3 e 1.4 podem ser executados durante esses próximos meses que antecedem as eleições? Olha, na Lei 9.504 de 97, que trata das regras para as eleições, não existe uma proibição clara de realizar obras públicas durante o período eleitoral. No entanto, o artigo 73 dessa lei lista uma série de ações proibidas para os agentes públicos nesse período, com o objetivo de garantir que todos os candidatos tenham oportunidades iguais. Algumas dessas proibições incluem a vedação de fazer propaganda institucional de atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos. Ou seja, é proibido que os agentes públicos ou candidatos se utilizem das obras e ações realizadas pelos projetos dos anexos 1.3 e 1.4 para se promoverem durante o período eleitoral. Sobre a identificação das obras. Em maio de 2024, a EDAS, a pedido das pessoas atingidas, enviou um ofício solicitando a utilização do selo dos projetos de reparação e, caso não houvesse o indicativo do selo na execução dos projetos, fosse garantida a aplicação de multa devido ao descumprimento. A partir da solicitação dos atingidos e atingidas, os comprometentes do acordo judicial responderam com outro ofício no mês de julho. Nesse ofício, eles informaram algumas medidas tomadas para a garantia da utilização do selo. De acordo com os comprometentes, o governo do estado de Minas Gerais reforçou junto às prefeituras municipais o modelo de placa em memória às 272 joias a ser afixada quando há conclusão da construção das obras. Também foi informado que, embora o acordo não previa multa pela não utilização da identidade visual, os comprometentes estão comprometidos com a fiscalização e transparência dos projetos. Além disso, os comprometentes determinaram à Fundação Getúlio Vargas que inclua na vistoria das obras a conferência da existência da placa contendo o selo do acordo de reparação. Caso haja descumprimento, os comprometentes serão notificados. A placa contém o nome do projeto, cita que o rompimento tirou a vida de 272 pessoas e contém também um selo escrito Reparação Brumadinho, além de outras informações. No nosso site, você encontra o modelo da placa. Vamos voltar com a Aline e saber como as pessoas podem fazer denúncias sobre irregularidades quanto a esses projetos. Aline, existe um canal de reclamação e denúncia da FGV Auditora sobre os projetos socioeconômicos, caso a população queira fazer uma reclamação ou fazer alguma denúncia? Sim, a FGV possui um canal dedicado à comunicação e denúncia de irregularidades vinculadas aos projetos do anexo 1.3 e 1.4. Para efetuar denúncias, o canal é o seguinte, é um endereço de e-mail: projeto rioparaupeba@fgv.br. Combinado, Aline, repetindo aqui para o pessoal de casa,
o canal de comunicação e denúncias para a auditoria dos projetos de fortalecimento de políticas públicas previsto no acordo judicial é o e-mail projeto.rioparaupeba@fgv.br. Aline, vamos agora falar sobre outras dúvidas que surgem quando a gente acompanha os anexos 1.3 e 1.4. Além desses projetos que já estão previstos, existe previsão de liberação de execução de novos projetos? A aprovação de novos projetos ela vai depender da situação financeira verificada quando o primeiro grupo de projetos for completamente aprovado pelos comprometentes, com os valores máximos já estabelecidos. Por enquanto, os projetos estão em andamento e essa avaliação completa dos valores ainda não aconteceu. Aline, e o que é feito com os recursos remanescentes do anexo 1.3 e 1.4? E se sobrarem recursos? Se após a conclusão das obras pela Prefeitura e dos projetos, ainda houver saldo remanescente conforme o formulário de detalhamento de iniciativa, FDI, é responsabilidade da Prefeitura, então, solicitar aos comprometentes a aplicação desse saldo em outro projeto. Os comprometentes, então, vão analisar o pedido com base nas prioridades locais identificadas na consulta popular, além da conveniência e eficiência na execução das políticas públicas. Os comprometentes podem contar com o apoio da auditoria para realizar essa análise e definir para onde vão os recursos, então, dos anexos 1.3 e 1.4 remanescentes, se houver. Muito obrigado pelas informações, Aline. A gente agradece mais uma vez a sua presença aqui no Aedas no Ar e muito em breve a gente volta a falar dos projetos do anexo 1.3 e 1.4, desta vez para os povos e comunidades tradicionais. Para hoje era isso que tínhamos, gente. Obrigado pela companhia mais uma vez e na semana que vem nos encontramos aqui neste mesmo dia e horário. Uma boa semana para você, para os seus e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Valmir Macedo e Diego Cota. Edição de áudio de Douglas Andrade. O design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto Aedas Paraupeba.